Bom, nós vamos iniciar então agora a parte de meteorologia sinótica, né? Então, o que nós vamos ver é vamos estudar os mecanismos que levam à formação desses sistemas sinóticos que os mais importantes que a gente pode falar assim são os ciclones, né, e as frentes. Então nós vamos começar falando de massas de ar. Então assim, quando nós iniciamos lá a disciplina, nós vimos algumas características descritivas de distribuição de temperatura, de uma forma muito breve, né? Depois, nós, na parte de radiação, vimos lá que existe um desequilíbrio térmico, né, entre a região polar e a região equatorial, né? E, de forma geral, falamos, não, ali é mais frio, ali é mais quente. Agora a gente vai olhar com um pouco mais de detalhe como é que é a distribuição essa distribuição de propriedades do ar atmosférico na escala sinótica. Então, nós vamos estudar aqui as chamadas massas de ar, né? Então, essa parte inicial é descritiva, mas ela é importante porque a gente vai, a partir do conceito de massa de ar, que a gente vai estudar, vai analisar do ponto de vista dinâmico os mecanismos que levam à formação e desenvolvimento desses ciclones e essas frentes, e é importante que a gente conheça essa caracterização das massas de ar. Então, vamos começar por essa natureza e classificação das massas de ar. Então, se o ar permanecer por tempo suficiente sobre uma região da superfície da Terra, as suas propriedades tendem a assumir as características típicas da superfície. Se as características da superfície forem aproximadamente as mesmas sobre uma grande área, por exemplo, uma vasta extensão de oceano quente, as propriedades de um grande corpo de ar se tornam praticamente uniformes na horizontal. Para um corpo de ar desse tipo, com propriedades aproximadamente uniformes em distâncias na ordem de milhares de quilômetros, em particular temperatura e conteúdo de umidade, chamamos de massa de ar. Então, a característica da massa de ar, as duas principais, para a gente poder chamar de massa de ar, é que elas têm que ser aproximadamente uniformes, as características, particularmente temperatura e conteúdo de umidade, em distância na ordem de milhares de quilômetros, né? Então, elas têm que ser suficientemente grandes para que elas sejam, do ponto de vista meteorológico, significativas. Então, a ordem de grandeza é essa, milhares de quilômetros, né? As áreas onde elas se formam são chamadas regiões-fontes. Então, são essas grandes regiões onde formam massas de ar. Para formar uma massa de ar, o ar deve permanecer estagnado ou se mover por um longo período sobre uma região com propriedades uniformes, né? Em geral, essas condições estão associadas a áreas dominadas por anticiclones estacionários ou quase estacionários, né, que se movam lentamente. Uma vez que os anticiclones normalmente têm grandes áreas de ventos fracos ou de calmaria. Como nós vimos, existem restrições dinâmicas para controle da velocidade do vento nos centros de alta pressão. Então, como os ventos são fracos, né, então o ar se move muito lentamente ou permanece estacionário nas regiões próximas aos centros de alta pressão, né? Então, só para lembrar aqui, ó, o ar tem que permanecer por tempo suficiente sobre a região, né, para assumir as características típicas dessa superfície, né? Então, se o movimento for muito rápido, ele não há tempo
do ar assumir essas características. Aí ele começa a mudar as suas características, que a gente chama isso de transformação de massa de ar. Então ele tem que primeiro assumir as características, tem que ter movimentos lentos. Então por isso essas regiões fontes são regiões de ventos fracos, né? Ou uma outra condição é que a região tem que ser suficientemente grande para que o ar, mesmo que se movimente a uma certa velocidade, ele permaneça sobre essa região de características homogêneas, né, tempo suficiente para ele assumir as características dela, né. Portanto, para a formação de massas de ar, ventos fracos e extensa superfície com propriedades uniformes devem estar presentes simultaneamente. Os ventos fracos asseguram que o ar permanecerá sobre a região fonte por tempo suficiente para se tornar aproximadamente em equilíbrio sobre ele. Mas nós vamos ver que existem regiões fontes em que a velocidade do vento é relativamente maior do que a gente tem nos centros de alta pressão, mas como elas são muito extensas, então o ar ele pode permanecer tempo suficiente na região para assumir as características. As principais características das regiões fontes que determinam as propriedades da massa de ar são suas temperatura e umidade, que dependem dela estar localizada sobre o continente ou sobre o oceano. Então essa vai ser uma caracterização importante. Em termos de temperatura e conteúdo de umidade, a umidade vai ser principalmente a controladora se está sobre o continente ou oceano. Agora, nós vimos que o efeito térmico, né, sazonal é importante nos continentes, em que nos períodos de verão, quentes, a gente tem temperaturas mais elevadas no interior dos continentes, e nos invernos tem as temperaturas mais baixas. Então, o fato de ser continente ou oceano vai ter uma influência significativa também, né, quanto à caracterização da temperatura da massa de ar, tá? Dependendo da época do ano. Os oceanos, como nós vimos, eles têm pouca variação relativamente comparado com os continentes. As amplitudes de variação de temperatura sazonais são pequenas comparadas com as que a gente observa nas grandes massas continentais, né? Para indicar a temperatura, as regiões fontes são classificadas por suas latitudes. Então, como o controle também da temperatura é muito em função da latitude, então convencionou-se de classificar massas de ar principalmente pela latitude, né? Então, a classificação vai ser equatorial, tropical, polar e ártica ou antártica, né? Então, está separado mais ou menos por faixa de latitude. A característica da superfície é designada como continental ou marítima, né? Então, com base nessas categorias de regiões fontes, as massas de ar são classificadas como se segue. Então, temos a massa de ar ártica, com a letra A, antártica, com 2 letras A, polar marítima, M e P, tropical marítima, MT, polar continental, CP, tropical continental, CT e equatorial, E, né? A figura, então, a seguir, apresenta as principais regiões fontes, que são essas aqui. Então, a gente pode ver a região equatorial, e aqui é uma observação. Nessa figura, né, aparece assim, ME, né? Então seria equatorial marítima. Só que as massas de ar equatorial, elas existem predominantemente em regiões marítimas, porque quase toda a região do Equador aqui é oceânica, né? Então é meio redundante. Então vocês vão ver muitas vezes só o E, porque a massa de ar equatorial já tem uma característica marítima. Aí nós vemos aqui, na região dos trópicos, a gente vai encontrar as massas de ar tropicais. Então nós temos aqui
nos oceanos Pacífico, Atlântico e no Índico aqui, as massas de ar tropical marítima, e aqui na Austrália e na África a gente encontra as tropicais continentais, né? Em alguns livros vocês vão encontrar também aqui na América do Sul, no verão, a formação de uma massa de ar tropical continental. Então, dependendo do autor, alguns colocam uma, outros não, outros não consideram, por exemplo, que essa região aqui na África, do ponto de vista de significância, de caracterização, alguns põem, outros não põem, né? Mas essa é uma classificação geral, tem um pouco de arbitrariedade, mas isso aqui é o que vocês vão encontrar na maior parte da literatura. Depois vem a parte da região polar, e é importante assim, na realidade não é polar, é subpolar, né? Ou circumpolar, né? Mas a convenção é chamar de polar. Aí, aqui no hemisfério sul, a gente só vai ter massa de ar polar marítimo, que é aquela que na maioria dos boletins meteorológicos aí do Brasil, quando está aqui na região sul, por exemplo, que vai entrar, vai mudar o tempo, aí fala lá o pessoal da previsão do tempo na televisão, lá, não, a massa de ar polar está chegando no sul do Brasil, é esse tipo de massa de ar aqui, massa de ar polar. E aqui a gente tem a massa de ar antártica. E aí vem o ponto, né? A Antártica é um continente, né? Então, a gente pode falar só a massa de ar antártica, aí essa figura aqui colocou o C de continental. Então, mas como a gente sabe que a Antártica é um continente, não é necessário colocar esse C. Para o hemisfério norte, então, nós teríamos aqui as massas de ar tropical marítima e uma massa de ar tropical continental na região norte da África e uma aqui no oeste dos Estados Unidos, né? Depois a gente teria as massas de ar polar marítimo nas regiões temperadas aqui, dos três oceanos, dos dois oceanos, melhor dizendo, aqui do Atlântico e do Pacífico, e aqui a gente teria massas de ar, e aí esse autor aqui da figura colocou como uma combinação, né, de massas de ar polar continental na região aqui do Canadá e do norte da Europa e Ásia aqui, né, Groenlândia aqui, e alguns colocam a massa de ar, e essa aqui é a massa de ar ártica, né, que a gente já vai mencionar que, embora o Ártico seja um oceano, né, como ele é um oceano congelado, ele tem característica mais de massa de ar continental. E aqui esse autor colocou dessa forma. Alguns colocam mais ao norte a massa de ar ártica, outros, esse aqui colocou em combinação, ártica e polar. Então, assim, existe uma certa arbitrariedade, né, nessas classificações, mas as características gerais são essas aqui, né? Então, as abreviaturas são algumas vezes utilizadas em cartas meteorológicas para mostrar a massa de ar que está atuando sobre uma área, particularmente quando a massa de ar estiver se movida a partir da região fonte. Então, o que nós vamos ver é que essas massas de ar se movimentam. E aí, em uma determinada região, algumas cartas colocam indicação para classificar a massa de ar que está em atuação em uma certa região, com base na fonte, onde ela se formou. Então, nós vamos ver. Então, essas são as regiões fontes. Mas o que acontece? Nós vemos, por exemplo, que algumas dessas massas de ar polar, e aí a gente vai ver como isso acontece, mas no capítulo anterior, de circulação geral, nós vimos aquele exemplo da onda meteorológica que amplifica e, no caso lá do hemisfério sul, em torno daquela circulação ciclônica, lá entrava como se fosse, havia uma penetração de ar frio, né, do sul para o norte. Então, esse é, de forma geral, um mecanismo com que essas massas de ar se movimentam, por serem forçadas a se deslocar pelo movimento das ondas meteorológicas, né? Então, aqui o que está caracterizando são as regiões fonte.
e a partir daqui elas se deslocam. Aí, nas cartas meteorológicas, eventualmente encontra lá a indicação do tipo de massa de ar que está atuando em uma região. Então, o ar ártico e o ar antártico são tipicamente continentais, apesar do Ártico ser um oceano congelado, né? Particularmente no inverno. Então, essa característica continental do ar ártico e antártico é mais pronunciada nos períodos de inverno, né? E o ar equatorial é tipicamente marítimo. Dentro de uma região fonte, em baixas ou altas latitudes, ou seja, baixas latitudes, regiões tropicais, altas latitudes, regiões temperadas e polares, o tempo é continuamente característico da massa de ar, com raras interrupções. Então, isso é dentro da região fonte. Que nós vamos ver que na periferia das massas de ar, quando elas se deslocam, aí a gente vai ver contraste de propriedade entre massa de ar. Mas o que está aí, o tempo vai ser caracterizado em função desses contrastes. Agora, dentro da região fonte, né, aí o ar que tem ali, ele tem uma certa homogeneidade, então a caracterização do tempo ali tem maior permanência, menos variabilidades, que tem eventualmente algumas interrupções, né? Agora, então isso nas regiões fontes. Agora, nas latitudes médias, o tempo está sendo modificado continuamente, uma vez que as sequências de massa de ar se movimentam sobre a mesma posição devido à presença dos ventos predominantes de oeste. Então, nas regiões fontes, são característicos de centros de alta pressão. Quando não há uma perturbação, o tempo é característico daquela massa de ar onde ela se forma. Agora, nas latitudes médias, essas ondas meteorológicas elas ficam transportando massas de ar de características diferentes ao longo, por exemplo, de uma posição, muda o tipo de massa de ar que está agindo ali. E isso vai acontecer o quê? Vai alterar as características do tempo daquela região. E esses ventos predominantes de oeste, e aí a gente já pode falar isso, esses predominantes de oeste eles vão conduzir os sistemas, de forma geral, na latitude média, transportando eles no sentido de oeste para leste, porque é a circulação de base que a gente já viu que tem nessa região de latitude média em todos os níveis, né? Na superfície e no ar superior. Massas de ar polares árticas e antárticas se movem predominantemente no sentido do Equador e no sentido leste. Então, das regiões frias, árticas e antárticas, se movem no sentido do Equador de oeste para leste. Massas de ar tropical e equatorial se movem principalmente no sentido do polo e no sentido leste. Aí é o contrário, né? A gente vai ter as massas de ar na região equatorial e tropical, elas se movendo para o sul, que é isso que a gente espera que aconteça para haver esse transporte de propriedade, a troca de propriedade de energia. Estamos enfatizando essa parte aí, da diferença de temperatura entre polo e Equador, né? As condições de tempo são alternadamente aquelas características de uma ou outra massa de ar em movimento ou do efeito de suas interações, né? Então, quando a massa de ar com uma característica passa na região, a região assume a característica daquela massa de ar. Então, estamos falando agora da massa de ar que saiu da região fonte e está se movimentando para uma outra região. E aí, alternadamente, a gente vai ver que pode estar uma região em um momento sob efeito de um tipo de massa de ar, em outro instante de outro tipo de massa de ar, num intervalo de tempo relativamente curto. E aí a gente vai ter o tempo característico de cada uma delas e tem uma caracterização da região de interface entre elas, ou de transição, que a gente vai ver que é muito importante, né? Que é isso que ele está falando, das interações. Então nós vamos falar agora algumas propriedades de massas de ar. As propriedades das massas de ar derivam de suas regiões fontes.
Então, massas de ar continentais são geralmente secas, pelo menos em termos de umidade absoluta, né? Porque para a gente não confundir com umidade relativa. O seco está falando mais em termos absolutos. Tem pouco vapor d'água, independente da temperatura, né? Por isso que fala em termos de umidade absoluta. Enquanto massas de ar marítimas têm altos conteúdos de umidade. Como a gente sabe, a fonte de umidade, toda a umidade da atmosfera é a superfície. Se eu estou sobre um corpo d'água, um oceano, né? E aí vai ter mais umidade do ar do que numa região continental. As massas de ar equatorial e tropicais são quentes, devido à latitude, né? As massas de ar ártica, antártica e polares, na realidade subpolares, são uma observação, são frias, né? Massas de ar árticas e antárticas estão presentes principalmente no inverno, elas ficam mais bem caracterizadas. Elas se formam no ar polar anticiclônico e são caracterizadas por temperaturas muito baixas. Então, nós vimos, né, no período do inverno, por exemplo, o exemplo da Antártica, né, o período do inverno, aí temos pressões muito altas lá e temperaturas muito baixas, né? A umidade absoluta dessas massas de ar é muito baixa, devido às suas baixas temperaturas. Por quê? Porque baixa temperatura vai ter o quê? Da superfície tem pouca evaporação, porque a temperatura é baixa. Sendo baixa a temperatura, tem pouca evaporação. Então o ar recebe pouco vapor d'água, né? A partir da superfície. Mas as umidades relativas podem ser relativamente altas. Por quê? Porque como o ar é muito frio, a pressão de vapor de saturação dele é muito baixa. Então, o que acontece? Mesmo que receba pouca substância água a partir da superfície, com mais facilidade aproxima da saturação, porque o valor da pressão de vapor de saturação é muito baixo. Qualquer vapor d'água que coloca ali já fica muito próximo da saturação, diferente de uma massa de ar mais quente, que a pressão de vapor de saturação é maior, você tem que colocar mais vapor d'água para chegar ou seja, mais quantidade de massa de água na fase vapor para chegar à saturação. Essas massas de ar são muito estáveis próximo à superfície, com inversões fortes que se estendem para alturas de 1 ou 2 km. Então nós vimos que a estabilidade estática, quando eu tenho fluido mais frio embaixo do que em cima, né, é a situação que eu tenho grande estabilidade. E é extremo isso, essa estabilidade, quando eu tenho a inversão térmica, que a temperatura embaixo é menor do que a temperatura acima. Temperatura, estamos falando de temperatura absoluta, não estamos falando de temperatura potencial. A inversão é quando a temperatura absoluta aumenta com a altitude. Ora, como nós temos uma massa de ar, por exemplo, que está sobre o continente antártico, temperaturas baixíssimas na superfície, o ar que está imediatamente acima da superfície está muito frio. Então, nessas situações, favorece a formação de inversão, porque resfria muito a parte de baixo do ar, né? Então, essas inversões, nessas massas de ar que são nas regiões polares, elas podem ter até 2 km de inversão, de tão intenso é o resfriamento na superfície, não? As massas de ar polar continentais no inverno são semelhantes em propriedades à massa de ar ártica, mas não são tão frias, né? Então é importante observar, né? Voltar a figurinha lá, né? É importante notar, nós não temos massa de ar polar continental no hemisfério sul, só no hemisfério norte. Aqui o que a gente tem é massa de ar polar marítimo. No hemisfério norte a gente tem polar continental e polar marítimo. No hemisfério sul não, só tem massa de ar polar marítima. Então, prosseguindo. Então, essas massas de ar polar continentais, no inverno, assemelham-se à massa de ar ártica, no caso, mas não são tão frias, porque só tem no hemisfério norte. Elas se formam no hemisfério norte quando os anticiclones ficam estacionados, que é um dos requisitos que a gente precisa, né, para caracterizar como região fonte,
no Alasca, Canadá, Rússia e Sibéria. No verão, elas são moderadamente frias, com umidade mais variável e menos estável. Menos estável porque quanto mais frio embaixo, mais estável. Então, nos períodos de verão, tem aquecimento da superfície, então reduz a estabilidade. As massas de ar polar marítimas se formam sobre os oceanos em altas latitudes. Apesar do ar raramente estacionar nessas regiões, né? Por quê? Porque nós vimos ali que essas regiões são que a gente tem um movimento de predominantes de oeste, são ventos relativamente fortes, né? E os anticiclones eles estão mais próximos do Equador, né? Então é uma região de circulação relativamente intensa, né? Agora, é aquele ponto que eu já mencionei. Elas são suficientemente extensas para que o ar possa assumir as suas propriedades características, mesmo que se mova com uma certa velocidade. Então, como aqui, vamos olhar, por exemplo, aqui, nessa região aqui circumpolar, né, em torno da Antártica, as extensões são muito grandes, então o ar, mesmo que movimentando com uma certa velocidade, ele permanece tempo suficiente sobre o oceano, a baixa temperatura, recebendo umidade para caracterizar a massa de ar. Não fica necessariamente estacionário. Ali. No verão, as massas de ar polar marítimas têm temperaturas relativamente amenas comparadas com as massas de ar polar continentais ou ártica, sendo menos frias ainda no verão, né? Então, elas são relativamente, no verão, são mais amenas, né? As condições em termos de temperatura ligeiramente mais alta. Em ambas estações, elas são úmidas e condicionalmente instáveis. Então, de forma geral, o lapse rate dessas massas de ar está ali entre o seco e o úmido. Lapse rate seco e lapse rate adiabático saturado, melhor dizendo, né? Que é aquela situação de condicionalmente instável. E elas têm umidade significativa comparada com as continentais. O ar tropical continental se forma sobre regiões continentais subtropicais, tais como norte e sul da África, sudoeste dos Estados Unidos e México e na Austrália, particularmente no verão, né? Então vamos lá. Então, tropical continental, Estados Unidos, sul dos Estados Unidos e México, região aqui África e sul da África e Austrália. Nelas, o ar é quente, seco e instável, mas raramente podem ser encontradas nuvens devido ao baixo conteúdo de umidade. Então, o aquecimento que tem na parte inferior da massa de ar instabiliza ela, né? E como é a região continental, tem pouca umidade, porque a região fonte tem pouca água disponível para evaporar, né? Mas mesmo sendo instável, não é frequente encontrar nuvens, porque para formar nuvem é preciso ter a umidade da superfície ser levada para cima. Como tem pouca, não há presença frequente de nuvens, né? Apesar da instabilidade. As massas de ar tropical marítimas se formam sobre os oceanos em baixas latitudes, no lado equatorial dos ciclones subtropicais. Isso é uma forma de dizer, mas o ponto importante é mais próximo do centro dos anticiclones, onde tem ventos mais fracos. Ali é a região mais característica para a formação da massa de ar, onde estão os ventos mais fracos. Elas são quentes, úmidas e instáveis nas camadas inferiores. Por quê? Porque temperaturas relativamente altas com muita umidade. A gente já viu que a umidade instabiliza a coluna de ar, umidade embaixo, né? Porém, acima da camada limite existe uma inversão sobre a qual o ar é quente e seco devido à subsidência. Então nós vimos que nas regiões de alta pressão, e ficam bem caracterizadas altas pressões na superfície nos oceanos, então nós temos no ar
superior, movimento de subsidência, movimento descendente. Então, o que acontece é o ar seco. Então, o ar que está vindo da parte superior da atmosfera é mais seco. Então, ele está descendo na região de subsidência, está descendo o ar que é mais seco do que o ar que está embaixo. E nesse movimento de subsidência, ele sofre aquecimento adiabático. Então, o que acontece é que no topo da camada limite, que é aquela que está imediatamente acima da superfície, aqui tem a dinâmica da camada limite e acima dela tem a atmosfera livre. Esse ar que está descendo aqui, quando chega no topo da camada limite, ele vai aquecendo e aí tem uma região de contraste de propriedade entre a camada limite e o ar que está imediatamente acima dela, que está relativamente mais quente do que o da camada limite. Então acaba surgindo uma inversão no topo da camada limite, porque o ar da atmosfera livre está mais quente devido à subsidência e ao aquecimento adiabático. Então, em geral, forma essa chamada inversão, que ela pode ter lá 400, 300, 400, 500 metros de espessura, né? Então, à medida que o ar tropical marítimo se move em torno do anticiclone e começa a assumir um sentido de movimento para o polo, então está pegando a circulação, por exemplo, no hemisfério sul, o anticiclone está levando o ar da região que está tropical marítima, vai circulando e vai levando para mais para o sul, né? Então assume o sentido de movimento para o polo. Sobre as partes ocidentais dos oceanos, devido à circulação anti-horária no hemisfério sul, horária no hemisfério norte, né? A camada úmida e condicionalmente instável, ela se torna mais espessa. Então essa parte de baixo, né, ela vai se tornando mais, por razões dinâmicas, aí no caso, que vai reduzindo a influência dessa subsidência aqui, ela vai se tornando mais espessa, né? O ar equatorial se forma próximo à zona de convergência intertropical, né, onde a gente viu ali ao longo do Equador. Ele é quente e úmido próximo à superfície e instável até níveis elevados, do ponto de vista termodinâmico, né, porque a temperatura é muito alta e muita umidade embaixo. E nós vimos que esses são fatores que favorecem a instabilização do ar, né? Exceto sobre as partes orientais dos oceanos, onde a superfície do mar é relativamente fria, devido ao efeito da ressurgência da água oceânica profunda e do movimento das correntes oceânicas a partir das altas latitudes. Então aqui é o seguinte, voltando à figura, então vou aumentar um pouco a figura para a gente falar aqui. Vamos olhar aqui, por exemplo, essa região aqui, a circulação oceânica ela faz isso aqui, ó, sentido anti-horário no hemisfério sul. Então o que acontece? A circulação oceânica, e até nessa imagem ficou caracterizada aqui, ó, tem uma penetração de ar mais frio aqui, é porque o oceano subjacente aqui é mais frio, devido a essa corrente traz água fria daqui para cá, né? Então essa região aqui, que é o lado oriental dos oceanos, a temperatura da superfície é relativamente mais baixa do que aqui, e isso provoca maior estabilização, né, do ar, né, devido à mais baixa temperatura da superfície. E aqui ainda existe um outro efeito. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas aqui existe um efeito chamado ressurgência, que o movimento do oceano, por exemplo, vindo de sul para norte aqui, da interação com a atmosfera acima da camada limite, provoca um movimento de arrasto, né, que afasta o oceano, tende a afastar o oceano do continente. É como se a parte de cima, o movimento do ar, tendesse a afastar a água da parte superficial. E ela abre espaço para a água mais fria que tem abaixo chegar à superfície. Esse fenômeno
chama-se ressurgência. Ele ocorre aqui, nessa parte da África aqui, ocorre também no Chile, nessa região, por causa dessa circulação. Aí vê aqui, ó, tem a circulação dessa corrente que vem da região de altas latitudes, traz água mais fria também, e esse efeito aqui, ele vem até próximo aqui à região subtropical, né? E aí a ressurgência ocorre aqui em quase toda essa costa oeste da América do Sul, tem ressurgência. Que é isso? A água superficial do ar tende a se afastar do continente e abre espaço para a água fria subir, né? E aí a gente vai ter temperaturas mais baixas na superfície também. No Brasil, esse fenômeno só ocorre em Cabo Frio, né? Devido à configuração da costa e aonde a gente tem ventos com características adequadas para interagir com o oceano e produzir esse fenômeno. Só ocorre na região de Cabo Frio, né? Mas ocorre bastante aqui nessa região aqui da Namíbia, no oeste, na parte sudoeste da África aqui, e no Chile aqui, e um pouco pode chegar até o Peru aqui, esse efeito, né? Então, voltando lá, anota então, né? Então, exceto nessas partes orientais dos oceanos, ela não é tão instável porque eu estou resfriando a parte de baixo da coluna de ar, aí ela estabiliza um pouco mais, né? Então, esses são dois efeitos importantes para mostrar diferenças, considerando a mesma região oceânica, tem diferenças da parte oeste e leste no comportamento dessas massas de ar em termos de estabilidade. Então, na figura 7.2 a seguir, são apresentados alguns perfis com as variações verticais típicas de temperatura e umidade de várias massas de ar. Então, olhando aqui a figura, aqui só para destacar aqui, esse eixo horizontal, ele tem valores de razão de mistura em grama por quilograma, e aqui nós temos o eixo das pressões, o referencial vertical aqui é pressões. Então aqui seria a superfície, 850 milibares, que é em torno de 1,5 km, e 700 milibares a 700 HPA, que é em torno de 3 km de altitude, né? Então, vamos aqui. Aqui é uma massa de ar ártica que tem características semelhantes à massa de ar antártica, né? Então, o que nós vemos aqui, ó, o conteúdo de umidade, então isso aqui representa a distribuição de conteúdo de umidade à medida que nós vamos nos elevando, né? Assim, e esse eixo aqui, ó, esses eixos aqui são isotermas. Isso daqui é um diagrama Skill-T. Log-P é um diagrama termodinâmico que a gente tem aqui o eixo das pressões, o eixo das temperaturas inclinado, então é skewed, por isso que chama Skill-T, temperaturas, e esses valores aqui seriam eixos que a gente teria aqui que indicam a razão de mistura, que elas estão indicadas, né, nesses valores aqui, são os valores que elas têm, as razões de mistura na superfície, né, são valores de razão de mistura, e aqui estão os valores registrados para cada nível, né? Então, por exemplo, aqui 7 gramas por quilograma, daqui é massa continental tropical, 5 gramas por quilograma, 1 grama por quilograma. Essa tropical marítima, 18 gramas por quilograma, 6 gramas por quilograma, 3 gramas por quilograma lá no nível de 500 HPA, em torno de 5 km. Aqui, a polar marítima, 5 gramas por quilograma, 4,5 gramas por quilograma, 1 grama por quilograma. A continental polar, 2 gramas por quilograma, cerca de 2 também, 1,6
né, gramas por quilograma. E a ártica, 0,1 grama por quilograma, 0,2, 0,1. Né? Aqui também é mostrado, por exemplo, a partir da tropical marítima, uma adiabática seca, que ela se repete aqui para todos esses pontos. E aqui, uma adiabática saturada, que seria aproximadamente repetida aqui em qualquer posição. Então, essa aqui é a variação de temperatura com a altitude. Então, vamos lá. A massa de ar ártica, a gente vê que a temperatura, então, essa é uma isoterma aqui. Então, temperaturas estão aumentando nesse sentido, né? Então, a gente vê que à medida que nós subimos, a temperatura aumenta com a altitude. Então, é aquela inversão que foi informada, né? Citada anteriormente. Aí aqui, ó, praticamente acompanha, é praticamente isotérmica. Então tem essa região aqui, deverá ter algo tipicamente aí talvez na ordem de 700 a 800 metros essa inversão, já que aqui é algo em torno de 1.500 metros. Depois ela vem isotérmica e depois a temperatura passa a diminuir com a altitude, né? E ver que o conteúdo de vapor d'água é muito baixo, é décimos, né, de grama por quilograma. Por quê? Porque tem muito pouca evaporação, então o ar tem pouco vapor d'água, né? A continental polar, ela tem um pouco mais de vapor d'água na fase inferior, também tem essa inversão caracterizada aqui. Aí, subindo, então, estamos nos elevando. A temperatura está aumentando com a altitude, depois ela passa a diminuir com a altitude e ali, a partir de cerca de 2,5 km, assim, ela diminui com a altitude, mais significativamente, né? A polar marítima, então, a gente já vê aqui, ó, conteúdo de vapor d'água na superfície é bem maior, já é 5 gramas por quilograma, e ela vai acompanhando, ó, praticamente acompanha a adiabática úmida, é ligeiramente, né, o lapse rate é ligeiramente maior do que a da adiabática úmida. Então ela é praticamente, do ponto de vista de porções de ar que estejam saturadas, ela seria praticamente neutra, né? É um pouquinho próxima da região aqui da instabilidade condicional, né? E isso é por quê? Porque na realidade essa parte inferior da atmosfera está sempre sujeita a esses processos turbulentos e vai misturando propriedades na atmosfera. Então, tipicamente, o que acontece? Esse vapor d'água aqui tem na parte inferior, né, da massa de ar marítima, os processos de turbulência levam esse vapor d'água para cima e fica mais ou menos homogêneo o comportamento de distribuição, que quando a gente leva em consideração os efeitos de compressibilidade, tudo aquilo que a gente viu anteriormente, essa homogeneização seria o quê? Transformar o perfil, né, em termos de temperatura e umidade praticamente neutro, né? E é quase o que acontece aqui na massa de ar polar marítimo. A massa de ar polar tropical, né, então a gente já vê, ó, o conteúdo de vapor d'água é bem maior, né, perdão, marítima tropical, né? Já começa com 18 gramas por quilograma, então é bem maior, porque a temperatura da superfície do mar é bem mais elevada, então conteúdo, tem mais evaporação e com as temperaturas são maiores, o conteúdo de vapor d'água é maior. Aí ela tem aqui uma região, aqui é uma redução da temperatura com a altitude, e então vamos ver, aqui é a diabática seca, aqui é a diabática saturada, então ela é aproximadamente condicionalmente estável nessa parte inferior aqui, como a gente pode ver. Se nós projetarmos transportarmos, né, esse gradiente de temperatura para cá, vamos ver que ele está mais ou menos aqui entre as adiabáticas secas e úmidas, então, seca e úmida, então ele está quase que, melhor dizendo, bem caracterizado aqui,
condicionalmente estável. E depois é porque aproximadamente a partir dessa região onde a partir daqui ela satura e aí ela começa a ter a característica quase muito parecida com a diabática saturada. Então isso quer dizer que essa região aqui, frequentemente ela está em condição de saturação, né? Por causa da grande quantidade de vapor d'água. Então, vem que até o nível lá de 5 quilômetros, ela está lá com algo em torno de 3 gramas por quilograma, que, né, massas de ar mais frias, por exemplo, como o continental polar, ela não chega nem próximo da superfície. Então, lá em 5 quilômetros tem mais umidade do que na superfície nas regiões de massa de ar polar, né? E essa aqui é uma continental tropical, então a gente vê, ó, por ser continental, tem menos vapor d'água na camada inferior, 7 gramas por quilograma, né? E ela, como tem pouca umidade, né? O lapse rate é bem maior do que no caso da diabática saturada, né? Ele vem muito parecido aqui, um pouquinho menor do lapse rate que a diabática seca, e para os níveis um pouquinho mais elevados aumenta um pouquinho a temperatura, e com a altitude o lapse rate diminui um pouco, e aí ela vai ficar com características mais de massa de ar condicionalmente estável, né? Então, para cada região tem um perfil característico quando a gente associa temperatura e umidade em função das diferentes características das regiões fonte, né? Quando as massas de ar se movem a partir das regiões fontes, elas são modificadas pela interação com a superfície, sobre as quais elas passam e por vários processos que podem alterar a sua estabilidade. Então, antes nós estávamos enfocando a região fonte. Vimos essa figura agora, vemos de características bem distintas para cada tipo de massa de ar. Agora, o que vamos considerar é o fato de que essas massas de ar não ficam estáticas lá, né? Depois que elas se formam, movimentos atmosféricos movem esse ar para outras regiões. E, eventualmente, o que acontece? As características da superfície para onde a massa de ar se move podem ser diferentes daquelas da região fonte. Então, essas novas características vão influenciar a massa de ar que está se deslocando sobre ela, e isso é o processo que a gente chama de modificação de massa de ar, né? Então, esse é um tipo de efeito que ocorre no movimento da massa de ar, que é a modificação dela. Aí o segundo efeito, que a gente vai ver depois, é da interação entre massas de ar, que aí a gente vai ver que começar a ver a parte dinâmica dos sistemas sinóticos, que são os sistemas frontais. Aí nós vamos ver um pouco mais adiante. Então, transformação de massa de ar, né? Quando a massa de ar... Então, nós vamos seguir no texto aqui, vai falando de cada tipo de massa de ar, né? Quando massa de ar ártico ou polar continental se move no sentido do Equador, elas são aquecidas a partir da superfície e se tornam instáveis, né? Isso valeria também para a massa de ar antártica, né? Quando ela se desloca para regiões no sentido do Equador, ou seja, temperatura superficial maior, né? Frequentemente, a evaporação a partir das superfícies líquidas quentes ou a partir do solo úmido, e aí nós estamos falando quente naquela ideia de relativo, mais quente que a massa de ar, né? Ou a partir do solo úmido, né? Aí a gente está falando mais da massa de ar polar continental, né? Porque não temos massas de ar polar continental no hemisfério sul, e a massa de ar ártica ela não chega a atingir a região, por exemplo, quando entra na América do Sul, ela está muito longe, já perdeu a característica, e o que chega na América do Sul são massas de ar polar marítima, né? A massa de ar antártica ela fica mais na periferia ali
da região do continente antártico, né? Então, a evaporação a partir de superfícies líquidas quentes, do solo úmido ou da vegetação, que no caso é do processo de transpiração, vai aumentar o conteúdo de umidade e nuvens convectivas se desenvolvem nelas, né? Por quê? Porque a massa de ar começa a ser aquecida por baixo e aí isso instabiliza ela, né? Porque aumenta a temperatura na superfície, e aí o que acontece é que inicialmente ela era muito estável. À medida que eu vou aquecendo embaixo, o efeito é do fluido que está embaixo ficar menos denso que o que está acima e tende a instabilizar, e o fluido menos denso tende a subir. Nessa subida, ele leva esse vapor d'água que está recebendo da evaporação da superfície e pode produzir essas nuvens convectivas, que seriam nuvens caracterizadas por mais instabilidade, mais movimento vertical do que horizontal, né? Se esse ar for incorporado a um escoamento ciclônico, pode haver convergência que contribui para o desenvolvimento de instabilidade ao longo de uma camada profunda. Então, o que nós vimos no escoamento ciclônico, nós temos na superfície convergência, e acima do ciclone a gente tem movimento ascendente. Então, isso, além da instabilidade térmica do ponto de vista estático, que vai tender a fazer o fluido subir, ainda tem o efeito de convergência que vai acima da baixa. A convergência tende a induzir movimento ascendente e isso vai intensificar ainda mais o movimento descendente. Então, isso pode se propagar a uma camada profunda da troposfera, levando à formação de nuvens que se tornam suficientemente grandes para provocarem pancadas de chuva. Então, quando a nuvem é suficientemente grande, ela pode produzir a pancada de chuva. Seria a chuva característica de uma quantidade, uma taxa de precipitação razoável e um período relativamente curto e intermitente, né? Então, ocorre durante um período aí de alguns minutos a pancada de chuva e depois diminui, característico de precipitação convectiva. Mais frequentemente, no entanto, o movimento no sentido sul, no hemisfério norte, então estamos enfocando aqui no hemisfério norte, e seria análogo no hemisfério sul, no movimento de sul para norte, né? Aqui está falando sentido sul, é do hemisfério norte para na região do Polo Norte para no sentido do Equador, né? Sentido norte para sul, né? O movimento é anticiclônico, né? À medida que a massa de ar polar continental vai se movimentando, ela vai atingindo a região de influência da circulação anticiclônica. E aí é acompanhado por divergência, né? Porque a gente viu em regiões de movimento anticiclônico tende a divergência, que leva à estabilização da camada, né? Por quê? Porque eu vou ter divergência na superfície e isso tende a fazer o ar descer. E aí, nesse movimento descendente, o que acontece? Tem aquecimento adiabático. E esse aquecimento adiabático vai fazer com que o ar que está descendo ele fique relativamente quente em relação ao que está embaixo, porque ele está descendo, e isso eu vou ter fluido menos denso em cima de fluido mais denso, a tendência é estabilizar a camada. Então isso limita a altitude na qual as nuvens podem se desenvolver, muito embora o ar continue a ser aquecido a partir da superfície subjacente. Então, esse efeito de subsidência vai estabilizar a coluna de ar e se opor ao movimento de convecção que produziria a nuvem, né? Quando o ar ártico ou polar continental se move sobre os oceanos Atlântico ou Pacífico, aí é que a gente já pode falar do ar, seria do ar antártico também sobre o Atlântico, né? A taxa de aquecimento é tão alta que a instabilidade e a umidade são transportadas rapidamente para altitudes consideráveis e o ar é rapidamente transformado em polar marítimo. Então, esse
é um tipo de efeito de transformação de uma massa, de um tipo de massa de ar em outra. Então, o ar antártico ele é muito seco também, e aí, à medida que ele se movimenta sobre o oceano, as temperaturas são mais elevadas, tem uma significativa instabilização que facilita o movimento ascendente, levando essa umidade para níveis mais elevados, e é, vai haver a mistura de propriedades, a instabilidade vai facilitar a produção de processos de mistura ao longo da coluna de ar, e o ar vai se tornando, muda o caráter, no caso de ou ártico ou antártico, e no caso está falando também do polar continental, tende a se transformar em polar marítimo. Então é um movimento da massa de ar para dessa ou ártica ou antártica ou polar continental para regiões marítimas, né, subpolares. Né. Algumas vezes o ar se deslocando sobre o oceano é capturado em uma circulação em torno de uma alta subtropical. Então o ar, esse ar polar marítimo, ele começa a ser levado na circulação à medida que ele vai fluindo no sentido do Equador, ele vai sendo incorporado na circulação anticiclônica, né? E ao passar sobre uma porção mais quente do oceano e chegar a uma região continental, terá características de ar tropical marítimo. Então, a massa de ar ela está na região de massa de ar polar marítimo, aí ela vai numa circulação anticiclônica, ela vai sendo conduzida essa massa de ar no sentido do Equador, e aí os oceanos, a região oceânica mais quente, quanto mais se aproxima do Equador, vai aquecendo a massa de ar, colocando mais vapor d'água nela devido à maior evaporação, e ela vai tendendo a se transformar em ar tropical marítimo. O ar tropical marítimo se movendo no sentido do polo sobre o oceano ou sobre o continente no inverno tende a se tornar mais estável e nevoeiro ou nuvens de estratos se desenvolvem nele. Então, já está pegando o sentido. Então, essa parte que a gente estava falando do movimento seria na parte leste dos oceanos, quando, por exemplo, no hemisfério sul, a circulação é de sul para norte, né, no lado leste dos oceanos, acompanhando o anticiclone. Então, conduz esse ar, que era polar marítimo, para a região de mais baixa latitude, ele tende a tropical marítimo. Agora a gente está olhando o outro lado do anticiclone, em que está movimentando a massa de ar no sentido das regiões de mais baixas temperaturas, mais altas latitudes. Então, movimento no sentido do polo. Aí nós vamos ver que estamos olhando tudo isso numa escala maior, mas quando a gente olhar numa escala menor, quando estiver olhando o ciclone, a gente vai ver que o ciclone também vai transportar essa massa de ar. O ar, por exemplo, tropical marítimo, vai levar ele para no sentido do polo. Mas então vamos olhar só essa grande circulação, estamos olhando mais numa escala climatológica, né? E aí, esse movimento no sentido do polo, né? O que vai acontecer? O ar está relativamente quente em relação à superfície, a superfície vai ficando mais fria para onde ele está se deslocando, o fluido embaixo, a parte da massa de ar resfria, ela fica mais estável, né? E o que acontece? Essa estabilidade dificulta o movimento vertical, mas o que acontece? Vai resfriando a massa de ar que tem vapor d'água, e esse vapor d'água vai tendendo, pode atingir, ir resfriando e chegar a ficar próximo de região de condições de saturação, e aí começa a formar nuvem, né? Nuvem baixa. Por quê? Porque está estabilizada a massa de ar, não tende a ter movimento ascendente, mas vai formando nuvens que vão tendo um desenvolvimento horizontal, que a gente chama, que é o nuvem tipo estratos, né? Então,
é comum, nesse caso, ter nuvem de estratos, a nuvem está falando de nuvem relativamente baixa, e favorece a formação também de nevoeiro ou nuvem, que o nevoeiro é uma nuvem em estratos que, com a base no solo, né? Na superfície, melhor dizendo. Pode ser marítimo também, né? No entanto, quando o ar tropical marítimo se move, que se move sobre a superfície continental no verão ou durante todo o ano em baixas latitudes, né, pode se tornar instável, uma vez que as superfícies continentais serão mais quentes que os oceanos. Está falando, se no período do verão, por exemplo, numa latitude temperada, aí a massa de ar marítima, né, tropical marítima, ela vai para cima do continente, e aí o continente sendo mais quente que o oceano, vai aquecer o ar por baixo, instabilizar, como tem muita umidade, esse ar tropical marítimo tende a formar mais nuvens de desenvolvimento vertical, mas aí o ponto que está sendo enfocado é instabilização por causa do aquecimento por baixo. E isso pode ocorrer nas latitudes subtropicais ou tropicais, aí como tem aquecimento da superfície praticamente todo o ano, né, por causa de sempre estar recebendo mais radiação nessa região, sempre vai tender, quando o ar tropical marítimo invadir a região continental, vai tender a ser instabilizado. Nuvens cumuliformes com pancadas de chuva e trovoadas podem ocorrer no ar tropical marítimo que se move sobre superfícies continentais no verão, como foi mencionado. Aquecimento por baixo, tendo muita umidade nessa massa de ar, então tende a ter movimento ascendente, convecção, e vai levar a, eventualmente, a saturação e formação de nuvens profundas em que a gente tem precipitação do tipo pancada, que é intensidade maior, porém intermitente, né? A estrutura das massas de ar também pode ser modificada por convergência ou divergência associada com padrões de circulação de grande escala. Então, a ideia geral aqui que a gente vai falar um pouquinho mais é o seguinte: quando tem divergência na circulação, a tendência da coluna de ar é expandir, e aí a coluna de ar como um todo ela tende a descer, né? Porque com a expansão a coluna de ar tende a descer. E convergência é quando a coluna de ar tende a se aproximar do centro, né, vamos dizer assim, da coluna vertical. Ela vai sofrendo convergência, ela vai sendo como se fosse apertada ou espremida, ela tende a esticar, né? Então, nesse movimento de regiões de convergência, a coluna de ar tende a se aproximar do seu centro de massa, assim, a ser apertada, aí ela tende a subir, e isso favorece o que? Movimento ascendente. E na divergência, ela vai tender a se afastar do centro de massa, então ela vai tender a descer, e isso vai favorecer subsidência. Então, no primeiro caso, tende a favorecer processos de instabilização da coluna de ar, e no caso contrário, favorece a estabilização da coluna de ar. Então, a divergência está associada ao movimento no sentido do equador, né? Então, nós vamos ver posteriormente que quando tem movimento no sentido do equador, e aí a gente vai estar falando no lado leste dos oceanos, de forma geral, a tendência do escoamento é de descer, e aí vai ter maior divergência. E escoamento anticiclônico também tem, nós já vimos, tem efeito de divergência na superfície, o qual tende a estabilizar o ar e produzir inversões, enquanto movimentos no sentido do polo, né? Aí é o sentido contrário, quando movimenta no sentido do polo, vai tender a fazer a coluna de ar ela se movimentar mais para cima, né? Movimento ascendente, e movimento ciclônico favorece também a convergência, né? E isso tende a reduzir a estabilidade, como foi falado antes, né? Essa inversão que está citando o escoamento anticiclônico é o movimento descendente do ar, vai fazendo o quê? Vai aquecendo o ar à medida que ele desce, então, como ele se manifesta mais no ar superior, ele vai descendo, aquece em cima,
a dinâmica mais próxima da superfície é controlada por outros mecanismos, então em cima vai tender a aquecer, tende a formar então uma inversão. O ar em cima acaba ficando mais quente que o ar embaixo, né? Os efeitos desses movimentos são sentidos principalmente nos níveis mais elevados, uma vez que a intensidade de escoamento vertical, associada ao esticamento da coluna de ar por convergência ou achatamento pela divergência, como foi mencionado, é proporcional à espessura da coluna na qual a convergência ou divergência ocorre. Então, quanto mais elevada a coluna, mais elevado o nível, maior o efeito. Então, ele se manifesta mais na parte superior da coluna de ar do que na parte inferior. Um exemplo importante do efeito da divergência sobre a estrutura das massas de ar é o escoamento na parte leste das altas semipermanentes sobre oceanos subtropicais. Ou seja, se a gente estiver falando do Atlântico Sul, está falando do lado da África, né? O Atlântico do lado da África. Nelas, o movimento sentido do Equador combina com o escoamento anticiclônico para produzir áreas de divergência persistente. Então, a gente tem vários efeitos ali para a estabilização da coluna. Tem o oceano, que vem a água da região subpolar pela costa da África, resfria embaixo. A gente tem movimento no sentido do Equador, que vai tender a fazer a coluna de ar descer, né? E o movimento tem associado a ele a presença do anticiclone ali próximo, e esse efeito também tende a estabilizar. Então, e ter mais movimento descendente, mais subsidência. Então, tudo isso faz com que essa região, leste dos oceanos, favoreça movimentos descendentes e estabilização, né? O resultado é que o ar sofre subsidência a partir da troposfera média e é aquecido pela compressão, produzindo a chamada inversão dos alísios. Então, nessa região ali, em torno de 30 graus de latitude, mais ou menos, no lado leste dos oceanos, e isso é mais bem caracterizado realmente no Oceano Atlântico. Isso ocorre no Pacífico também, mas é bem caracterizado entre a África e o Brasil, né? Então, o que acontece é que essa região onde tem movimento de subsidência, essa subsidência ocorre acima da camada limite, o ar vai aquecendo, e o que acontece é que acima da camada limite, com esse ar que desce, ele fica mais quente do que o ar da camada limite, que está abaixo, e aí forma uma inversão em cima da camada limite, né, devido a esse movimento de subsidência que aquece o ar. Aí ele fica mais quente que o ar da camada limite e forma uma inversão. E essa inversão ela é mais baixa devido a essa característica de maior escala de ter subsidência ali, com divergência. Então, essa inversão ela é mais baixa na África e ela aparece ao longo de todo o Atlântico, e ela vem, essa inversão, ela vem até o Brasil, né? Então, essa camada atmosférica onde tem essa inversão, ela é bem na região dos alísios, por isso que chama inversão dos alísios, né? Ela vem e ela é mais baixa no lado da África do que no Brasil, porque no Brasil já é um movimento no sentido contrário que não tem esse efeito de subsidência tão importante. Então ela fica inclinada, ela é mais alta próximo ao Brasil e mais baixa na África, né? E essa região é uma região de inversão e ali se formam nuvens tipo estratos, porque o aquecimento do ar pela superfície, o oceano tropical, com muita umidade, instabiliza, tende a levar o ar para cima, só que ele atinge essa inversão e aí o que acontece? O ar não consegue levar a umidade para a atmosfera livre, muitas vezes, e aí ele satura ali na região, no topo da camada limite atmosférica, e forma uma camada de nuvens relativamente estreita ali, e essa camada de nuvens ela aparece frequentemente ao longo de toda essa inversão dos alísios.
o ar a partir dos níveis superiores não pode descer até a superfície do mar, por causa da inversão que tem em cima, ela dificulta o movimento de baixo para cima e de cima para baixo, né? Como nós vimos. E de fato, o ar próximo à superfície do mar recebe calor e umidade à medida que ele se move no sentido do Equador sobre a massa de água quente, de forma que uma camada marinha, né? Camada marinha está falando que é característica de ar marítimo, que com bastante umidade, né? E com o perfil do lapse rate próximo ali da adiabática saturada. Isso é o que caracteriza uma camada marítima, né? Ou marinha, né? E ela é instável e relativamente rasa, né? E nesse lado leste do oceano, ela pode ficar relativamente baixa, né? E é bem mais alta do lado oeste dos oceanos, né? E tendo sobre ela uma inversão intensa. A profundidade da camada marinha depende da intensidade relativa do aquecimento a partir do oceano e da subsidência do ar superior, né? São os dois mecanismos que vão controlar essa profundidade, né? Então, quanto maior o aquecimento do oceano, mais vai tender a que ela queira expandir. E o efeito da subsidência é oposto, é para tentar impedir que ela se desenvolva, né? A instabilidade também, ela provoca, por processo de turbulência, a elevação do topo da camada limite, né? Nós vamos falar sobre isso com detalhe, mas quanto mais turbulência tem na parte de baixo, associada a maior instabilidade, mais ela vai querer tender a subir a camada limite. Aí a subsidência se opõe a ela, né? Próximo aos continentes a leste dos oceanos, onde ela é rasa devido a esses efeitos, né, de o ar, a superfície mais fria e maior tendência à subsidência, a camada marinha contém nuvens, estratos ou nevoeiro. Por quê? Porque a umidade fica restrita a essa parte inferior e aí favorece que tenha saturação do ar nos níveis mais próximos da superfície. Na parte oeste dos oceanos, onde ela é mais profunda, aí já estamos, no caso do Atlântico Sul, estamos falando do lado do Brasil, né? Nuvens cúmulos características da região dos alísios estão presentes. Aí já é um outro tipo de nuvem, porque tem menos efeito que se opõe à convecção e aí permite que nuvens com maior desenvolvimento vertical se desenvolvam no lado oeste dos oceanos. Na figura 7.3 é representado o processo de modificação das massas de ar para a formação da inversão dos alísios. Então, o que ele está mostrando aqui é o seguinte: esse aqui é o campo melhor dizendo, o eixo da temperatura e o eixo da altitude. E aqui ele colocou as adiabáticas secas. Então, só para ilustrar o processo. Então, vamos imaginar que esse aqui é o perfil de temperatura, né, do ar, inicialmente. Aí ele está circulando nessa região, esse ar aqui que está vindo de uma região mais fria, está entrando na região em que eu tenho maior subsidência. Então, a subsidência, o que ela está fazendo? Pega esse ar que está aqui, traz ele para baixo e ele vai virar para cá, seguindo a adiabática seca. Então, essa porção de ar por aqui, por exemplo, que está nessa temperatura, vem seguindo a adiabática seca. Essa aqui também vem seguindo a adiabática seca. E aqui ele está mostrando que nessa região aqui o movimento seria mais intenso, mais próximo, né, do meio. Quanto mais estou subindo na atmosfera, mais acentuado esse movimento descendente aqui. E essa parte inferior aqui é a região da camada limite que tem a sua própria dinâmica. Então, isso aqui é um processo da atmosfera livre, isso aqui é a camada limite. Então, ele está mostrando aqui, a temperatura saiu daqui e veio para cá, saiu daqui e veio para cá, e saiu daqui e veio para cá. Então, o perfil de temperatura fica assim, ó. Essa foi a região que sofreu, no caso, maior aquecimento, né? E a temperatura veio para cá. Então, aqui permaneceu o perfil original,
que é a dinâmica da camada limite que está controlando como a temperatura varia aqui. E essa parte da atmosfera livre, ó, a temperatura passa a aumentar e depois volta a diminuir. Então isso aqui é a inversão, é a parte inferior, que houve um maior percurso, vamos dizer assim, vertical da porção de ar que estava nesse nível para cá do que nos outros, então ela sofreu mais aquecimento do que os outros níveis. E aí forma essa inversão aqui na parte de baixo da atmosfera, né? Então é isso que está sendo mostrado. Esse seria o mecanismo de formação dessa inversão dos alísios, né? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre condições do tempo nas massas de ar. Então, foi citado anteriormente que dentro das massas de ar, né, onde é relativamente homogêneo, as condições de tempo elas têm características mais homogêneas também. Depois nós vamos falar de condições de tempo em regiões de encontros de massas de ar de características distintas, mas no momento a gente vai enfatizar essas condições de tempo dentro das massas de ar, né? As condições de tempo dentro de uma massa de ar dependem das propriedades da massa de ar, particularmente a sua umidade e estabilidade, e também das características do escoamento. Vimos anteriormente que existem diversos exemplos dessas características de condições meteorológicas, onde nebulosidade e precipitação resultam de umidificação e desestabilização das massas de ar que se movem a partir das regiões fontes. Então, nós vimos vários aspectos de resfriamento da massa de ar, aquecimento, aumento da umidade, tudo isso afeta o tipo de precipitação que nós vimos de formação de nuvens, precipitação por movimento ascendente e descendente, sendo mais estimulado ou mais atenuado, né? De forma geral, massas de ar marítimo tendem a ter mais nebulosidade e pancadas de chuva, e massas de ar continental tendem a ter céus mais limpos. Basicamente porque as massas de ar marítimo têm mais umidade, que a fonte de umidade da superfície do oceano vai fornecer mais vapor d'água do que massas de ar recebem as massas de ar formadas em regiões continentais. Quando a massa de ar tropical marítimo se move no sentido do polo sobre regiões frias marítimas ou sobre regiões continentais frias no inverno, ela é estabilizada e favorece a ocorrência de nevoeiro e nuvens estratos, como a gente viu. Baixas temperaturas na parte inferior da massa de ar tendem a estabilizar. O que acontece? Dificulta o movimento ascendente e vai manter a umidade em níveis mais baixos, e esse resfriamento vai tender a levar à saturação, então deve formar mais nuvens na parte inferior sem acentuado movimento ascendente, né? Quando o ar polar continental se move no sentido do Equador, ele recebe umidade e é desestabilizado. Favorece a ocorrência de nuvens convectivas ou pancadas de chuva, particularmente se o escoamento se tornar ciclônico. Então, escoamento ciclônico tende à convergência na parte inferior da atmosfera, e aí o que vai acontecer? Favorece o movimento ascendente. O ar está indo de região fria para no sentido do Equador, está sendo aquecido por baixo. Em geral, regiões mais quentes vão ter mais umidade, né? Tende a ter maior evaporação. Vimos que mesmo no ar continental tropical, que não é uma região que tenha muita umidade, mas a umidade é maior do que as massas de ar polares continentais. Então, sempre a gente vai encontrar em regiões mais quentes, de maneira geral, mais evaporação e mais umidade embaixo, exceto regiões desérticas, aí, mas a gente está falando de forma geral. E com o aquecimento e convergência, isso favorece formação de nuvens de desenvolvimento vertical que são nuvens convectivas com pancada de chuva. As massas de ar frequentemente coincidem em extensão com anticiclones estacionários ou em movimento, como nós vimos, né? São regiões de anticiclones, né, que as que mais favorecem a caracterização como região fonte. Na parte leste
dos anticiclones, o escoamento é no sentido do Equador. Então nós já vimos isso. Os anticiclones que a gente está falando são aqueles anticiclones semipermanentes do Atlântico, Pacífico, Índico, etc. Então vimos também que, devido ao sentido de rotação, em ambos hemisférios, o sentido do lado leste dos anticiclones é no sentido do Equador. E normalmente esse escoamento é divergente. Então tem movimento descendente que tende a provocar divergência no escoamento, né? Na parte inferior, né? Mas de forma geral a coluna de fluido ela tende a descer e a divergir. Essa combinação, de forma geral, resulta na estabilização da massa de ar e produz céu claro. Então nós já vimos. Subsidência tende a inibir a formação de nuvem, por causa do movimento descendente. Na parte oeste dos anticiclones, então, no caso do Atlântico Sul, lado do Brasil, o escoamento é no sentido do polo e pode ser convergente. Aí vai tender a ter mais elevação da coluna de ar, né? A coluna de ar vai tender a subir e aí isso favorece a convergência, né? Nessas regiões, deve-se esperar que as massas de ar se tornem menos estáveis e nuvens convectivas e pancadas de chuva podem ocorrer, porque favorece movimento ascendente, com mais movimento ascendente favorece a levar a umidade da parte de baixo para a atmosfera, para a parte de cima e haver convecção, saturação e precipitação. Assim, dentro de uma massa de ar, então estamos falando a mesma massa de ar que é o anticiclone. Só que ao invés da gente estar olhando dentro da massa de ar, estamos olhando a periferia, onde está tendo movimento, por exemplo, no Atlântico Sul, do lado da África, da região fria para o Equador, e do lado do Brasil, do Equador, no sentido das regiões mais frias. Dentro da massa de ar, as características lá mais próximo ao núcleo do anticiclone, as condições são bem homogêneas. O que ele está analisando agora aqui no texto é essa parte mais periférica, né? Então, dentro de uma massa de ar, pode haver variações nas propriedades, apresentando bom tempo em uma parte, pancadas de chuva ocorrendo em outras, particularmente quando a massa de ar tivesse se movido a partir da sua região fonte. Aí está falando da escala de pegar, por exemplo, toda a bacia do Atlântico Sul. É uma escala muito grande, né? Mas de forma geral, nessa escala, estamos falando de um lado do oceano para outro lado do oceano, não localmente. Agora, ali no centro do Atlântico Sul, bem perto do núcleo do anticiclone, não há variação significativa na característica do tempo, né? Aí já está falando dessas diferenças, mas é do ponto de vista periférico das circulações, né? Na maior parte do tempo, as condições meteorológicas em um local são determinadas pelas propriedades da massa de ar que prevalece nessa localidade. Então é isso. Na maior parte do tempo, a massa de ar, e aí está falando mais próximas das regiões fonte, né? Porque tem regiões na Terra que não estão próximas da região fonte. Então, a maneira que está sendo colocada no texto é o seguinte: está ali mais próximo, que se existe uma característica de massa de ar que tem propriedades relativamente de duração maior numa região, é porque ela provavelmente é próxima à região fonte, né? Agora, há regiões próximas, por exemplo, a latitudes ali de entre 50 e 60 graus, por exemplo, já estamos falando de altas latitudes, que estão o tempo todo sujeitas a variações. Aí não podemos dizer que a massa de ar que prevalece nessa região, porque está sempre passando massa de ar com características diferentes, né? Então, se eu tiver uma massa de ar que prevalece mais em períodos maiores sobre a região, então a característica do tempo é associada a esse tipo de massa de ar. As condições de tempo mais severas ocorrem normalmente nas proximidades da região de interação de duas massas de ar, onde são formadas as chamadas frentes, como será visto a seguir. E é isso que nós vamos ver, já começar a ver
na próxima aula.